Podia o peso de um olhar definir um futuro? Para Amara Alves, essa não era uma questão retórica, mas a névoa densa que pairava no ar do anfiteatro B do Instituto Superior Técnico naquela manhã fria de outubro. O semestre começava, e com ele a cadeira de Sistemas Avançados de Computação, lecionada pelo professor Dr. Lourenço Vasconcelos, uma lenda do departamento, tanto pela sua reconhecida sapiência como pelo seu feitio cáustico e um conservadorismo que roçava o arcaico. Amara, 20 anos, a pele retinta a contrastar com a maioria pálida da sala, o cabelo crespo apanhado num coque alto que ela ajeitava com um gesto rápido, sentiu o olhar do professor pousar nela. Não era um olhar de boas-vindas. Era analítico, frio, quase invasivo, como se procurasse uma falha, uma justificação para um preconceito ainda não verbalizado. Ela endireitou-se na cadeira de plástico desconfortável, o seu caderno de capa dura aberto, a caneta pousada ao lado, pronta. Tinha chegado do propósito mais cedo do seu bairro na Amadora, enfrentando os atrasos habituais do comboio da linha de Sintra, para conseguir um lugar na frente, para não dar margem a desculpas. Mas o olhar do professor Vasconcelos parecia atravessar as filas de alunos e fixar-se nela com uma intensidade particular. Bem-vindos a Sistemas Avançados, começou o professor, a sua voz grave a ecoar pelo anfiteatro. Percorreu a sala com os olhos, detendo-se por um instante mais prolongado em Amara. Espero que estejam preparados para um semestre exigente. Aqui, a complacência não tem lugar. Durante a apresentação do programa, Amara levantou a mão para esclarecer uma dúvida sobre a bibliografia complementar. O professor olhou na sua direção, uma sobrancelha arqueada. Senhorita, Alves, não é? A forma como pronunciou o seu apelido, arrastando ligeiramente o Alves, fê-la sentir-se ainda mais exposta. As suas dúvidas, se pertinentes, poderão ser esclarecidas no final. Por agora, sugiro que acompanhe a exposição. A resposta, embora formalmente correta, trazia um subtexto de desdém que não escapou a Amara, nem a alguns colegas que trocaram olhares cúmplices. No final da aula, enquanto a maioria dos alunos se apressava a sair, Amara sentiu-se exausta. Não pela matéria, que lhe parecera estimulante, mas pelo esforço constante de se manter impenetrável, de não deixar transparecer a pontada de irritação e o nó familiar no estômago. O caminho de volta para a Amadora, no comboio apinhado, pareceu-lhe mais longo do que o habitual. As paredes dos prédios da universidade, imponentes e cinzentas, pareciam querer esmagá-la, lembrando-a da sua condição de outra naquele espaço. Em casa, o cheiro reconfortante da cachupa que a mãe, Dona Fátima, preparava para o jantar, envolveu-a como um abraço. «Correu bem, acrediteu?» perguntou a mãe, os seus olhos vivos e perspicazes a lerem a tensão no rosto da filha. Amara suspirou, deixando cair a mochila pesada no chão. «O de sempre, mãe. O professor novo parece que não gostou da minha cara.» Dona Fátima mexeu o guisado aromático, o vapor a embaciar-lhe os óculos. «Eles são assim, filha. Alguns olham para a nossa cor antes de olharem para a nossa cabeça. Mas tu tens luz na cabeça, Amara. Não deixes que ninguém apague com o bafo azedo deles.» As palavras da mãe, simples e diretas, eram o bálsamo de que precisava. Na semana seguinte, o professor Vasconcelos apresentou o projeto semestral, o desenvolvimento individual de um sistema de gestão de dados distribuídos com uma componente de inteligência artificial para a otimização de consultas. Valia 60% da nota final. Era um desafio colossal. Ao detalhar os requisitos, o professor passeou novamente o olhar pela turma, detendo-se em Amara. «Este projeto exigirá verdadeira dedicação», disse ele com uma pausa calculada e um certo tipo de raciocínio analítico que, infelizmente, nem todos possuem, independentemente de quotas ou outras facilidades recentes. A alusão, embora velada, foi como um murro no estômago de Amara. O sangue subiu-lhe ao rosto, mas ela manteve a expressão neutra, sentindo os olhares curiosos e alguns sorrisos contidos à sua volta. Gonçalo Ramos, filho de um influente advogado e antigo colega de faculdade do professor, anuiu ostensivamente com a cabeça, como se compreendesse perfeitamente a profundidade daquela observação. Beatriz Gouveia, uma aluna de cabelo loiro e ar inteligente, sentada 2 filas à frente, franziu o sobrolho por um instante, quase imperceptivelmente, antes de voltar a focar-se no professor. Amara não disse nada. Mas, naquele momento, uma chama fria e determinada acendeu-se dentro dela. Não ia apenas passar naquela cadeira, ia destacar-se.
Ia mostrar ao professor Vasconcelos e a todos os outros que o seu raciocínio analítico não só existia, como era capaz de brilhar mais do que ele alguma vez imaginara. O desafio estava lançado, não apenas pelo projeto, mas pelo peso daquele olhar. Amara mergulhou no projeto com uma dedicação quase febril. As noites na Amadora tornaram-se mais longas, iluminadas pela luz azulada do ecrã do seu portátil velho e pela chama da sua ambição. O quarto pequeno, que dividia com a irmã mais nova, transformou-se num santuário de códigos, diagramas e artigos científicos. Enquanto a família dormia, ela explorava arquiteturas de software, algoritmos de otimização e as mais recentes publicações sobre sistemas distribuídos. Concebeu uma abordagem inovadora, uma forma de gerir os dados que prometia ser significativamente mais eficiente do que os métodos tradicionais ensinados nas aulas, incorporando um módulo de aprendizagem automática para prever padrões de acesso e otimizar dinamicamente a distribuição dos dados. Concebeu uma abordagem inovadora, uma forma de gerir os dados que prometia ser significativamente mais eficiente do que os métodos tradicionais ensinados nas aulas, incorporando um módulo de aprendizagem automática para prever. Era complexo, arriscado, mas Amara sentia no íntimo que estava no caminho certo. Lembrou-se da sua professora de matemática do secundário, Dona Lourdes, uma mulher pequena e enérgica, com um sotaque açoriano carregado, que via números onde outros viam apenas rabiscos. Amara, dissera-lhe ela um dia, depois de Amara ter resolvido um problema que tinha deixado a turma perplexa, tu não pensas dentro da caixa. Tu nem sequer vês a caixa. Isso é um dom. Usa-o. Essas palavras ecoavam agora, dando-lhe força para persistir na sua ideia original, mesmo sabendo que o professor Vasconcelos provavelmente a consideraria uma heresia. Numa sessão de acompanhamento de projeto, destinada a esclarecer dúvidas e apresentar progressos preliminares, Amara ganhou coragem para esboçar a sua arquitetura inovadora no quadro branco, perante o olhar gélido do professor Vasconcelos e a curiosidade expectante da turma. Antes que pudesse detalhar os mecanismos de otimização, o professor interrompeu-a com um aceno displicente da mão. Senhorita Alves, disse ele, o tom carregado de uma falsa bonomia que Amara já aprendera a detestar. A sua criatividade é, digamos, exuberante, mas temo que esteja a complicar desnecessariamente o que é, na sua essência, um problema de engenharia bem definido. Recomendo vivamente que se concentre nos modelos clássicos que discutimos. São robustos, testados e francamente mais adequados à sua atual fase de aprendizagem. O eufemismo final pairou no ar, pesado de significado. Alguns alunos, liderados por Gonçalo, soltaram risinhos abafados. Amara sentiu o rosto a queimar. Apagou o seu diagrama do quadro, a mão a tremer ligeiramente e voltou para o seu lugar, o eco das palavras do professor a ressoar-lhe nos ouvidos. Humilhação. Era isso que ele queria. Beatriz Gouveia, que tinha apresentado um esboço de projeto sólido, mas convencional logo antes de Amara, observou a cena com uma expressão indecifrável. Havia um brilho de desconforto nos seus olhos azuis, mas ela não disse nada. Naquela noite, Amara quase cedeu ao desânimo. A ideia de abandonar a sua abordagem original e seguir o caminho mais fácil, o caminho que lhe era implicitamente imposto, pareceu-lhe tentadora. Mas depois olhou para as fotografias na sua secretária. Os pais sorridentes no dia em que ela entrou para a faculdade, a irmã mais nova a fazer uma careta engraçada, Dona Lourdes com o seu ar severo, mas bondoso. Aquele projeto não era apenas uma nota, era uma afirmação. Recusando-se a ser silenciada, Amara continuou a desenvolver a sua solução em segredo, validando cada passo com uma pesquisa exaustiva. Encontrou artigos de investigação de ponta em conferências internacionais que, embora não implementassem exatamente a sua ideia, apontavam em direções semelhantes, o que lhe deu um novo ânimo. Mergulhou nos fóruns online de programadores, discutindo anonimamente aspectos técnicos da sua arquitetura com especialistas de todo o mundo, que frequentemente elogiavam a originalidade e a elegância da sua concepção. Nas aulas práticas, embora o professor Vasconcelos continuasse a ignorar as suas tentativas de participação mais elaboradas, Amara começou a destacar-se pela rapidez com que resolvia os problemas propostos e pela clareza das suas soluções. Num dia particularmente difícil, em que um bug num dos exercícios tinha paralisado grande parte da turma, incluindo Gonçalo, que se debatia ruidosamente com o código, Amara, depois de alguns minutos de análise silenciosa,
Identificou a origem do problema e sugeriu uma correção simples e eficaz. Num dia particularmente difícil, em que um bug num dos exercícios tinha paralisado grande parte da turma, incluindo Gonçalo, que se debatia ruidosamente com o código, Amara, depois de alguns minutos de análise, o assistente da aula, um aluno de doutoramento mais novo, implementou a sugestão e o problema foi resolvido. O professor Vasconcelos, que observava de longe, não fez qualquer comentário, mas Amara viu um fugaz lampejo de seria irritação nos seus olhos. Beatriz Gouveia, que também estava a lutar com o mesmo bug, olhou para Amara com uma nova curiosidade. A pressão, no entanto, não vinha apenas das aulas. O professor Vasconcelos parecia ter feito de Amara o seu alvo particular. Os seus e-mails com dúvidas sobre o projeto ou eram ignorados por dias a fio, ou recebiam respostas monossilábicas e inúteis. Nas raras ocasiões em que ele se dignava a comentar o seu progresso em pequenas entregas intermédias, as críticas eram invariavelmente mais duras do que as dirigidas aos outros alunos, as notas inexplicavelmente mais baixas, as justificações vagas e eivadas de um paternalismo condescendente. Senhorita Alves, a sua persistência numa abordagem tão idiosincrática é notável, mas temo que a esteja a desviar dos objetivos pedagógicos fundamentais. Escrever a ele num feedback. Amara sentia o desgaste. Havia noites em que o cansaço físico se aliava ao desânimo psicológico, e a vontade de desistir daquela luta desigual tornava-se quase palpável. Questionava-se se valeria a pena tanto esforço, tanta angústia, para talvez no final ser reprovada por um capricho ou por um preconceito que ela não conseguia desmontar. Numa dessas noites particularmente sômbrias, depois de receber mais um feedback desanimador do professor Vasconcelos, Amara ligou para Beatriz. Tinham começado a trocar mensagens sobre a matéria, inicialmente de forma hesitante, mas agora com uma frequência crescente. Beatriz, embora viesse de um meio social completamente diferente e parecesse alheia a muitas das dificuldades que Amara enfrentava, era inteligente e Amara começava a perceber, possuía um sentido de justiça que estava a ser lentamente despertado. Ele voltou a implicar com o meu relatório de progresso, desabafou Amara, a voz embargada pela frustração. Diz que a minha análise de risco é superficial, mas o Gonçalo entregou uma coisa quase igual e teve excelente. Houve um silêncio do outro lado da linha, depois a voz de Beatriz, invulgarmente séria. Amara, eu vi o teu relatório. Estava impecável. E vi o do Gonçalo também. Ele pediu-me para rever. O teu estava muito mais completo. Isto não está certo. Eu sei que não está, respondeu Amara, sentindo um pequeno alívio por alguém. Finalmente validar a sua percepção. Mas o que é que eu posso fazer? Ele é o professor. Não sei, admitiu Beatriz. Mas, se precisares de alguma coisa, de rever alguma coisa ou só de desabafar, podes contar comigo. Aquele pequeno gesto de solidariedade significou mais para Amara do que Beatriz provavelmente imaginava. Deu-lhe um novo fôlego. Não estava completamente sozinha naquela batalha. No dia seguinte, na aula prática, enquanto trabalhavam num exercício particularmente complexo, o professor Vasconcelos passou pela mesa de Amara. Olhou para o ecrã dela por um instante, onde uma secção de código elegante e eficiente resolvia o problema. Em vez de um elogio ou mesmo de um reconhecimento tácito, ele limitou-se a dizer, com um leve sorriso de lado, vejo que a senhorita Alves continua a preferir os caminhos mais pitorescos. Veremos se essa originalidade toda se traduz em resultados concretos no projeto final. E afastou-se, deixando Amara a ferver por dentro. Beatriz, que estava na mesa ao lado e ouvira o comentário, olhou para Amara e revirou os olhos discretamente, num gesto de cumplicidade que fez Amara sorrir pela primeira vez naquela manhã. Talvez, apenas talvez, as coisas estivessem a começar a mudar. A aproximação de Beatriz tornou-se um pequeno oásis no deserto de hostilidade que Amara sentia na universidade. Começaram a estudar juntas na biblioteca, a discutir os desafios do projeto, a partilhar frustrações sobre o professor Vasconcelos e as suas manias. Beatriz, com os seus contactos e o seu à vontade nos meandros da faculdade, conseguiu para Amara acesso a alguns artigos e softwares que de outra forma lhe seriam difíceis de obter. Amara, por seu lado, partilhava com Beatriz a sua forma de pensar analítica e criativa, ajudando-a a ver os problemas de programação sob novas perspectivas. Era uma aliança improvável, mas que se fortalecia a cada dia. O professor Vasconcelos, contudo, não parecia apreciar esta nova dinâmica.
Talvez visse na amizade delas uma forma de resistência, um desafio à sua autoridade. Começou a dirigir perguntas mais capciosas a ambas durante as aulas, a ser ainda mais rigoroso nas suas avaliações, como se quisesse separá-las pela pressão. Mas o efeito foi o contrário. A animosidade partilhada do professor apenas solidificou a ligação entre as duas jovens. Num sábado à tarde, Amara estava em casa, a tentar concentrar-se no código do seu projeto, mas a cabeça não parava de dar voltas. O cansaço acumulado, a pressão constante, a sensação de estar a nadar contra uma maré de preconceito, tudo parecia pesar toneladas. Sentia-se à beira do colapso. Dona Fátima entrou no quarto com uma chávena de chá de Lúcia Lima fumegante. Sentou-se na beira da cama, observando a filha com a sua sabedoria tranquila. Estás com ar de quem carregou o mundo às costas e ainda teve de varrer o chão depois, né, cresceu? Amara sorriu debilmente. É mais ou menos isso, mãe. Contou-lhe as últimas investidas do professor Vasconcelos, a forma como ele parecia determinado a minar a sua confiança, a sensação de injustiça que a consumia. Dona Fátima ouviu em silêncio, os seus olhos profundos fixos nos da filha. Quando Amara terminou, ela pousou a chávena na mesinha de cabeceira. Sabes, Amara, começou ela, a voz suave mas firme, quando cheguei a Portugal, há mais de 30 anos com o teu pai, as coisas não foram fáceis. Arranjar casa, arranjar trabalho. Muitos olhavam para nós como se fôssemos menos, só por causa da nossa cor, do nosso sotaque. No meu primeiro emprego, a limpar escritórios, havia uma senhora, a encarregada, que todos os dias encontrava um defeito no meu trabalho. Um dia era o pó que não estava bem limpo, no outro era uma mancha que ela jurava que eu tinha deixado. Eu sabia que não era verdade. Eu limpava tudo com o maior esmero. Mas ela se sentia superior de mostrar que mandava. Amara ouvia, atenta. Raramente a mãe falava dessas dificuldades com tanto detalhe. Um dia, continuou Dona Fátima, ela acusou-me de ter roubado um cinzeiro de cristal que tinha desaparecido do escritório do patrão. Eu fiquei cega de raiva, Amara. Cega. Porque a única coisa que eu tinha que ninguém me podia tirar era a minha honestidade, o meu orgulho. Mas respirei fundo. Olhei para ela, nos olhos dela, e disse, com a voz mais calma que consegui, a senhora pode procurar na minha mala, na minha casa. Mas se não encontrar nada, quero um pedido de desculpas à frente de todos. Ela ficou atrapalhada. Não esperava aquela reação. No dia seguinte, o cinzeiro apareceu. Tinha sido o filho do patrão que o tinha levado para casa para uma brincadeira. A encarregada nunca me pediu desculpas, claro, mas nunca mais implicou comigo da mesma forma, porque viu que eu não era fácil de vergar. Dona Fátima pegou na mão de Amara. O que eu quero dizer, minha filha, é que estes professores Vasconcelos vão aparecer muitas vezes na tua vida. Vão tentar diminuir-te, fazer-te duvidar de quem és. Mas tu tens de te lembrar da tua força, da força das tuas raízes, do teu valor. A tua inteligência, Amara, essa ninguém te tira. Usa-a. Não para seres igual a eles, mas para seres tu mesma, ainda mais brilhante. Deixa que a tua luz os encandeie. As palavras da mãe, carregadas de uma experiência de vida que Amara só agora começava a compreender verdadeiramente, foram como um bálsamo e um despertar. Sentiu uma onda de gratidão e uma nova determinação a percorrer-lhe o corpo. O professor Vasconcelos podia tentar, mas ela não ia deixar que o veneno dele a consumisse. Tinha um projeto para terminar, uma batalha para vencer. E tinha a força das suas raízes, a luz da sua própria inteligência para a guiar. Na segunda-feira seguinte, Amara voltou à faculdade com uma nova postura. Havia uma serenidade no seu olhar, uma firmeza nos seus passos, que não passaram despercebidas, nem a Beatriz nem Amara suspeitava ao professor Vasconcelos. A Guerra Fria continuava, mas Amara sentia-se mais preparada para ela. O dia da apresentação final dos projetos aproximava-se rapidamente. Amara e Beatriz passavam horas na biblioteca, revendo cada detalhe dos seus trabalhos, preparando as suas apresentações. A cumplicidade entre elas era agora uma amizade sólida, forjada na partilha de desafios e no respeito mútuo. Uma semana antes da data marcada, o professor Vasconcelos anunciou que haveria um elemento surpresa nas apresentações. O professor Alistair Finch, um acadêmico de renome de uma universidade britânica, especialista em inteligência artificial e amigo pessoal de Vasconcelos, estaria presente como observador e coavaliador. A notícia caiu como uma bomba na turma. A pressão, que já era enorme, duplicou.
Para Amara, no entanto, a presença de um avaliador externo, supostamente imparcial, pareceu-lhe mais uma oportunidade do que uma ameaça. Se o seu trabalho era realmente bom, talvez um olhar de fora, livre dos preconceitos de Vasconcelos, o pudesse reconhecer. Chegou o dia da apresentação. O anfiteatro estava mais cheio do que o habitual, a atmosfera carregada de uma tensão palpável. O professor Vasconcelos presidia a mesa, ladeado pelo professor Alistair Finch, um homem de ar distinto, com um olhar curioso e analítico. Os alunos iam sendo chamados por ordem alfabética. Alguns apresentavam trabalhos sólidos, outros hesitavam, tropeçando nas palavras e nos slides. Gonçalo Ramos fez uma apresentação competente, dentro dos parâmetros esperados, sobre um sistema de gestão de bases de dados tradicional, e recebeu elogios calorosos do professor Vasconcelos, que olhou para o amigo britânico com um ar de: "Está a ver a qualidade dos meus pupilos." Gonçalo Ramos fez uma apresentação competente, dentro dos parâmetros esperados, sobre um sistema de gestão de bases de dados tradicional e recebeu elogios calorosos do professor Vasconcelos, que olhou para o amigo britânico com um ar de: "Está a ver a qualidade dos meus." Finalmente chegou a vez de Amara Alves. Quando o seu nome foi chamado, um murmúrio percorreu a sala. Amara respirou fundo, sentindo o olhar de Beatriz, sentada na primeira fila, a transmitir-lhe força. Caminhou até à frente do anfiteatro, a sua postura ereta, as suas tranças a balançar suavemente. Ligou o seu portátil ao projetor e o título do seu projeto surgiu no ecrã. SIGDAI, Sistema Inteligente de Gestão Distribuída Adaptativa. "Bom dia a todos", começou ela, a voz surpreendentemente calma e clara, projetando-se bem pelo anfiteatro. "O meu projeto foca-se no desenvolvimento de uma nova arquitetura para sistemas de gestão de dados distribuídos, que utiliza a inteligência artificial para otimizar dinamicamente a localização e o acesso aos dados, com base em padrões de uso preditivos." Começou a sua apresentação explicando a motivação para o seu trabalho, os desafios dos sistemas existentes e a originalidade da sua proposta. Os seus slides eram limpos, os diagramas elegantes, a sua linguagem precisa. Falava com uma paixão contida, a paixão de quem domina profundamente o assunto e acredita na sua visão. O professor Vasconcelos observava com os braços cruzados, uma expressão indecifrável no rosto. O professor Finch escutava atentamente, tomando notas no seu tablet. Quando Amara começou a detalhar a arquitetura do seu sistema, o professor Vasconcelos interrompeu-a pela primeira vez. "Senhorita Alves, essa sua abordagem de otimização preditiva não lhe parece excessivamente complexa e, quiçá, com um overhead computacional que anularia quaisquer ganhos de eficiência?" A pergunta era claramente hostil, formulada mais como uma afirmação do que como um pedido de esclarecimento. Amara não se deixou intimidar. "Com o devido respeito, professor Vasconcelos", respondeu ela, olhando diretamente para ele, "a complexidade inicial do algoritmo de predição é compensada a médio e longo prazo pela redução drástica da latência no acesso aos dados mais frequentemente requisitados, como demonstram os benchmarks que apresentarei de seguida. O overhead é gerido por um sistema de escalonamento adaptativo que minimiza o impacto em períodos de baixa solicitação." A sua resposta foi técnica, precisa, irrefutável. Um leve rubor subiu às faces do professor Vasconcelos. Continuou a apresentação, mostrando os resultados dos testes de stress, os gráficos de desempenho que comparavam o seu sistema com as abordagens tradicionais. Os números falavam por si. O SIGDAI era significativamente mais rápido e eficiente. O professor Finch começou a fazer perguntas, mas, ao contrário de Vasconcelos, o seu tom era de genuíno interesse científico. Eram perguntas técnicas, desafiadoras, que sondavam a profundidade do conhecimento de Amara. E Amara respondia a todas com a mesma clareza e segurança, por vezes até antecipando as implicações das questões e levando a discussão para um nível ainda mais elevado. Era evidente que se estabelecera um diálogo entre dois intelectos que se reconheciam. Numa última tentativa de a desestabilizar, o professor Vasconcelos interveio novamente, desta vez com um tom mais pessoal. "Essa secção sobre a heurística de distribuição adaptativa, confesso que me parece ter uma semelhança notável com alguns trabalhos do MIT que li recentemente. Poderia elucidar-nos sobre as suas fontes de inspiração, senhorita Alves?" A insinuação de plágio pairou no ar, pesada e venenosa. Amara sentiu o sangue gelar por um instante, mas a raiva fria que sentira tantas vezes deu-lhe uma clareza inesperada.
Ela sorriu, um sorriso mínimo, quase imperceptível. Certamente, professor. A minha principal fonte de inspiração, como detalhado na bibliografia do meu relatório, foi o trabalho pioneiro do professor Kenji Tanaka sobre redes neuronais auto-organizáveis, publicado em 1998, e a sua aplicação subsequente em sistemas de cache distribuída por Al-Jamil e Chen em 2005. Os trabalhos do MIT a que se refere, se forem os que estou a pensar, de facto exploram conceitos semelhantes, mas foram publicados em 2022 e 2023 e citam Tanaka como referência fundamental. A minha contribuição original reside na adaptação e otimização desses princípios para um contexto de bases de dados em tempo real com alta volatilidade, algo que, tanto quanto sei, ainda não tinha sido explorado desta forma. Um silêncio denso caiu sobre o anfiteatro. O professor Vasconcelos ficou momentaneamente sem palavras, o seu rosto assumindo uma tonalidade púrpura. Tinha tentado apanhar Amara numa armadilha, mas fora ele quem caíra nela, expondo seu próprio conhecimento possivelmente desatualizado ou a sua má-fé. Foi o professor Finch quem quebrou o silêncio. Extraordinário, disse ele com um entusiasmo que não deixava margem para dúvidas. Absolutamente extraordinário, Miss Alves. A sua compreensão da literatura é impecável e a sua aplicação original é, na minha opinião, digna de publicação numa conferência de topo. Parabéns. Amara sentiu as pernas a tremer ligeiramente, mas manteve-se firme. Obrigada, professor Finch. Lançou um olhar rápido ao professor Vasconcelos, que desviava o seu para os papéis à sua frente, o rosto uma máscara de contrariedade mal disfarçada. A apresentação terminou pouco depois. A secção de perguntas e respostas foi dominada pelo professor Finch, que continuou a explorar os aspectos técnicos do trabalho de Amara com um interesse que era, ao mesmo tempo, um elogio e um reconhecimento. O professor Vasconcelos permaneceu praticamente em silêncio, limitando-se a acenos de cabeça concisos. Quando chegou o momento da avaliação, o professor Finch tomou a palavra. Pela minha parte, disse ele, dirigindo-se a Vasconcelos, mas falando para toda a sala, este é, sem dúvida, um trabalho de excelência. Demonstra não só um domínio técnico impressionante, mas também uma capacidade de inovação e um pensamento crítico que são raros. Seria uma injustiça não lhe atribuir a classificação máxima. O professor Vasconcelos engoliu em seco. Estava encurralado. Com o peso da opinião de um colega de renome internacional e perante a evidência inegável da qualidade do trabalho de Amara, qualquer tentativa de a penalizar seria transparente demais. Concordo, disse ele, a voz tensa. A senhorita Alves demonstrou competência. 20 valores. Um aplauso espontâneo começou na audiência, liderado por Beatriz, que tinha lágrimas nos olhos. Amara sentiu uma onda de emoção a varrê-la. Alívio, gratidão, um orgulho imenso e sereno. Tinha conseguido. No final da sessão, enquanto arrumava as suas coisas, vários colegas aproximaram-se para a felicitar. Alguns que mal lhe tinham dirigido a palavra durante todo o semestre, agora olhavam para ela com um novo respeito. Gonçalo Ramos passou por ela e murmurou um "Parabéns, Alves", quase inaudível, sem a olhar nos olhos. Beatriz abraçou-a com força. "Tu conseguiste, Amara. Eu sabia que ias conseguir." O professor Finch também se aproximou. "Miss Alves, mais uma vez os meus parabéns. Gostaria de falar consigo mais tarde, se possível. Tenho algumas ideias sobre como este seu trabalho poderia evoluir para um projeto de investigação interessante. Talvez até um doutoramento." Deu-lhe o seu cartão. Amara agradeceu, o coração a bater descompassado. Olhou para o professor Vasconcelos, que se retirava apressadamente da sala, evitando o seu olhar. Ele não dissera mais nada. Não precisava. A sua derrota estava estampada no seu rosto. Nas semanas seguintes, a vida de Amara na faculdade mudou subtilmente, mas de forma significativa. O respeito que conquistara naquele dia abriu-lhe portas. Os colegas procuravam-na para tirar dúvidas, para discutir ideias. Alguns professores de outras cadeiras começaram a notá-la, a convidá-la para seminários e grupos de estudo. O professor Vasconcelos, nas poucas aulas que restavam, tornou-se formal e distante, mas a hostilidade aberta desaparecera. Era como se uma barreira invisível tivesse sido derrubada. A proposta do professor Finch materializou-se num convite para um estágio de verão na sua universidade no Reino Unido, com a possibilidade de desenvolver o seu projeto SIG-DAI. Era uma oportunidade de sonho. Alguns meses depois, Amara estava no seu quarto na Amadora, a fazer as malas para a viagem. Dona Fátima observava, os olhos brilhantes de orgulho.
Vês, nhá cresceu. Eu não te disse que a tua luz ia encandear? Amara sorriu, um sorriso largo e genuíno. Olhou pela janela, para o seu bairro que tanto amava, para a linha do horizonte de Lisboa ao longe. O caminho tinha sido árduo, a luta contra o peso dos olhares e dos preconceitos fora constante, mas ela resistira. Mostrara o seu valor, não apesar de quem era, mas por causa de quem era. Uma jovem mulher negra, inteligente, resiliente, filha da amadora e cidadã do mundo. A batalha que vencera no anfiteatro do técnico fora mais do que uma nota. Fora uma afirmação de existência, uma promessa de futuro. E ela sabia, com uma certeza que lhe aquecia a alma, que aquela era apenas a primeira de muitas. Amara mergulhou no ambiente acadêmico vibrante, colaborando com investigadores de todo o mundo, absorvendo novos conhecimentos e perspectivas. O seu trabalho no SIGDAI evoluiu, tornando-se ainda mais sofisticado e robusto. O professor Finch tornou-se um mentor dedicado, incentivando-a a pensar ainda mais alto, a desafiar os limites do conhecimento. Longe da pressão constante do olhar do professor Vasconcelos e do ambiente, por vezes sufocante, do técnico, Amara sentiu-se florescer. A sua confiança, antes uma chama cuidadosamente protegida, tornou-se um fogo vivo. Começou a participar ativamente em seminários, a apresentar as suas ideias com uma eloquência que surpreendia até a si mesma. Descobriu que a sua voz, quando não era silenciada pelo preconceito, tinha muito a dizer. Manteve contacto regular com Beatriz, que se tornara uma amiga para a vida. Partilhavam as suas conquistas e desafios, Amara a contar as novidades do seu estágio, Beatriz a relatar as mudanças, ou a falta delas, no técnico. O professor Vasconcelos, segundo Beatriz, continuava igual a si mesmo, mas a sua aura de infalibilidade tinha sofrido um abalo considerável depois do episódio com Amara. Alguns alunos mais novos, inspirados pela história dela, que se tornara uma espécie de lenda nos corredores, começavam a questionar mais abertamente os métodos e as atitudes do velho professor. Dona Fátima, claro, era a sua maior claque. As chamadas de vídeo semanais eram preenchidas com as novidades de Amara e com as palavras de orgulho e encorajamento da mãe. O mundo é grande, minha filha, dizia-lhe Dona Fátima, e há lugar nele para a tua grandeza. Quando o estágio terminou, Amara regressou a Portugal com um convite para iniciar o doutoramento na Universidade Britânica, sob a orientação do professor Finch. Era uma oportunidade irrecusável. Mas antes de partir novamente, havia algo que ela precisava de fazer. Voltou ao Instituto Superior Técnico, não como aluna, mas como oradora convidada num pequeno workshop organizado por um grupo de estudantes de minorias étnicas, um grupo que tinha ganhado força e visibilidade nos últimos meses, em parte inspirado pela sua história. O tema do workshop era Superando Barreiras, Percursos de Sucesso em STEM. Quando Amara subiu ao pequeno palco montado numa das salas de estudo, viu rostos jovens e expectantes à sua frente. Viu neles o reflexo da Amara de alguns anos antes, cheia de sonhos, mas também de receios e incertezas. Falou sobre a sua trajetória, sobre os desafios que enfrentara, sobre a importância da resiliência, da autoconfiança e de encontrar aliados. Não mencionou o nome do professor Vasconcelos, não precisava. A sua história, por si só, era um testemunho. No final da sua intervenção, um jovem estudante negro de olhos brilhantes levantou-se. Amara, disse ele, a voz um pouco trêmula, obrigado. Ouvir-te hoje fez-me acreditar que também é possível para mim. Naquele momento, Amara compreendeu a verdadeira dimensão da sua vitória. Não fora apenas sobre uma nota ou sobre provar o seu valor a um professor preconceituoso. Fora sobre abrir caminhos, sobre acender luzes de esperança para outros que vinham atrás. Ao sair do técnico, naquele final de tarde, o sol de Lisboa a dourar os edifícios antigos, Amara sentiu uma paz profunda. O peso do olhar já não a incomodava. Ela aprendera a transformá-lo, a usá-lo como combustível para a sua própria luz. Sabia que a jornada seria longa, que os desafios não desapareceriam magicamente. Mas agora carregava consigo não apenas a força das suas raízes e o brilho da sua inteligência, mas também a certeza de que a sua voz, e as vozes de tantos outros como ela, mereciam ser ouvidas, ecoando pelos corredores do conhecimento e para além deles. O futuro, ela sentia, estava apenas a começar a ser escrito, e ela estava pronta, caneta em riste, para ajudar a escrevê-lo.